Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo no YouTube e estamos ao vivo no Instagram ao mesmo tempo. Essa livezinha de feriado, né? A nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre espiritualidade. Eu preciso que vocês, se vocês estão me ouvindo super bem, estou vendo que o pessoal já começou a entrar nas duas, tanto no YouTube a gente já tem pessoas conectadas, quanto no Instagram. Então escreve aí para mim direitinho se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Muito bem, a Sol já falou que sim. Tudo certo, Sol. Obrigado pela sua presença. Cristina também já falou que muito bem. Muito bem, gente. Bem-vindas. Oi, Nilceia, tudo bem? Namastê. Como é que vocês passaram o feriado? Um dia muito importante, o dia de hoje, né? Dia das crianças, mas também um dia da nossa... da padroeira do nosso país, né? E para mim é uma oportunidade muito boa estar aqui batendo um papo com vocês. Esse mês de novembro, esse mês de outubro, nós estamos aqui todas as segundas-feiras às 19 horas para bater um papo. E o papo de hoje vai ser 5 livros, livros mais atuais que mudaram a minha espiritualidade. Então, ó, os livros já estão aqui no cantinho. Eu vou mostrando cada um dos livros para vocês e à medida que eu for mostrando, eu vou lendo também alguns trechinhos dos livros e a gente vai conversando, ok? Então, eu queria saber só como é que foi o feriado de vocês. Foi bom? Foi tranquilo? Tudo bem? Deixa eu ler algumas mensagenzinhas que eu estou vendo ali. Quem está online? Luciana, Laura, Gabriel, Nilceia, Cristina. Seja bem-vinda, Jaqueline, meu amigo, amo. Jaque, obrigado pela presença. Leila, boa noite. Um beijo para você. Estou vendo todo mundo aqui. E aí vocês podem ir interagindo comigo, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. No YouTube, me parece que o áudio, eu não sei se está muito bom. Eu bati aqui, vocês me confirmam se está tudo certo aí, tá bom? Tá gostando da elegância? Pois é, eu me vesti, troquei de roupa para poder bater um papo com até porque para mim é um papo muito importante, muito interessante. Então já vou começar a contar para vocês um pouquinho. Até ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci e essa pessoa me perguntou assim, por que Búzios? Por que você escolheu Búzios? E aí, para viver, né? E aí eu falei, na verdade não é que eu escolhi Búzios para viver, eu acho que Búzios que me escolheu, né? E um desses livros que eu vou apresentar para vocês hoje, que é desses livros que mudaram a minha espiritualidade, um desses livros, eu comprei ele aqui em Búzios muito antes de praticar yoga, de conhecer essas coisas, sabe? Então, eu quero contar para vocês um pouquinho. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas a maioria que me acompanha, eu sei que vocês já conhecem isso. Eu me mudei, eu morava em Minas, né? E sempre que eu tinha a oportunidade, eu vinha a Búzios. Sempre que eu podia, eu estava aqui passando um final de semana, passando feriado. O pessoal até brincava comigo assim, eu acho que você tem uma casa em Búzios e não quer contar pra gente. E uma dessas vezes eu saí de Minas e como todo bom mineiro, quando a gente vem pra praia, a gente quer voltar bronzeado, né? Fiquei 5 dias em Búzios, foram 5 dias de chuva. Muita chuva, muita chuva. E aí eu lembro que um dia, tardinha, parou de chover e eu vim na Rua das Pedras para poder passear. Nem existia Facebook ainda, nada disso, sabe? Era Orkut na época. E eu falei, poxa, eu tenho que ter pelo menos uma foto para eu postar na internet para eu mostrar para o pessoal que eu vim na praia, porque eu acho que ninguém nem vai acreditar, né? Então o que eu fiz? Assim que parou de chover um pouquinho, eu peguei o carro e vim na Rua das Pedras. Quando eu cheguei na Rua das Pedras, caiu uma chuva de novo, choveu muito, tinha uma portinha aberta assim, eu entrei correndo para essa portinha. Quando eu entrei, era uma loja indiana, e eu lembro que eu não tinha nenhuma ligação com essas coisas, né, de espiritualidade, nada disso, eu ainda pensei assim, nossa, esse cheiro de incenso, eu não gosto disso de jeito nenhum. E aí o dono, muito agradável e tal, ele me recebeu, me recepcionou dentro da loja, e foi me contando as histórias, me mostrando os livros, me mostrando incensos, me mostrando isso tudo, e eu pensava assim, nossa, tomara que essa chuva pare para eu ir embora logo daqui. E eu conversei com o dono da loja, e eu falei com ele, você deixa eu tirar uma foto aqui dentro da sua loja? E tinha um Buda dourado, muito bonito, muito grande, com as mãos assim, e eu fui na frente daquele Buda, na verdade do lado daquele Buda, coloquei as minhas mãos dessa maneira, e tirei uma foto assim para postar no Orkut, porque foto na praia não deu por causa da chuva.
E a chuva parou e eu falei com o dono, tchau, tô indo embora e tal. E aí ele falou comigo assim, você não vai comprar nada? E eu falei, depois eu passo aqui. Tipo assim, depois ia ser nunca, né? Porque eu não ia voltar ali na loja. E ele falou, mas eu queria te dar um presente. E ele me deu 2 adesivos. Ele me deu um adesivo com uma imagem de Shiva e um adesivo com a imagem de Ganesha. Eu peguei os adesivos, coloquei no meu bolso e quando eu voltei, eu cheguei no carro, eu tirei os adesivos para não amassar, eu colei o Shiva, que era muito colorido, eu gosto de coisa muito colorida, né? Vocês estão vendo aqui. Então eu colei aquele Shiva no meu vidro, assim, e o Ganesha eu deixei no bolso. Quando eu cheguei em Minas de novo, na hora que eu fui colocar as minhas roupas para lavar, achei aquele adesivinho de Ganesha, achei bonitinho, dourado, e preguei no espelho do meu banheiro. Todos os dias eu via aquele adesivo de Ganesha e o de Shiva também sempre estava por ali, né, no meu carro. E aí um dia eu estava indo cobrir férias, na época eu trabalhava em clínica, eu tinha um consultório e eu já tinha feito a minha pós-graduação em neurologia e eu eu fui cobrir férias de uma amiga numa PAI de uma cidade vizinha. E quando eu estava indo tinha um cara na beirada da estrada, ele me pediu carona e eu dei carona para ele. E ele era um pastor evangélico. E quando ele viu o adesivo de Shiva, ele falou comigo assim, você sabe o que é isso aqui? Eu falei, não, eu ganhei esse adesivo e achei bonito e preguei aí. Aí ele falou assim, não, tira isso aqui, isso é um dos piores demônios. Conseguiu. Cheguei em casa, fiquei com aquilo na minha cabeça, gente, por que eu colei uma coisa no meu carro que eu não sabia o significado e tal? E aí, quando eu tentei tirar também não consegui, falei, não, vou levar o carro para alguém tirar com água quente, alguma coisa assim. E eu pensei, isso vai me dar maior trabalho ainda, enfim. Fui pesquisar a história de Shiva. Quando eu pesquisei a história de Shiva, eu me apaixonei pela história. E também já aproveitei e pesquisei a história de Ganesha, me apaixonei pela história. E assim, o primeiro contato verdadeiro que eu tive com essas filosofias foi aqui em Búzios, dentro dessa lojinha. Essa loja depois foi quando eu vim para Búzios, comecei a trabalhar e o estúdio fechou. Quem me acompanha sabe disso, eu meio que fiquei sem trabalho por um período. E foi nessa lojinha indiana que eu fui oferecer o meu trabalho e que o dono de lá, o Paulino, um querido, ele me contratou. Então, tipo, Búzios, ele tem uma ligação com a minha espiritualidade muito grande, sabe? Tudo começou aqui. Nessa mesma época desses adesivos, foi a época que eu estava fazendo a pós-graduação em neurologia e então, nessa mesma época, na pós-graduação, falavam muito sobre meditação, falavam também sobre o yoga, mas principalmente sobre meditação, visto mais por um lado científico, e isso me deixou muito curioso, eu comecei a pesquisar, e aí veio o monge, que virou meu professor, e daí a história foi se desenvolvendo, né? Então, assim, Búzios, estar em Búzios para mim é bem importante, porque eu desenvolvi muito da minha espiritualidade aqui. E hoje, e também para quem não sabe, eu já morei no seminário, né? Já trabalhei a minha espiritualidade ali, bem pautado na religião católica e tal, mas tinha algumas coisas que não me preenchiam, né? E sempre essa minha busca pela espiritualidade. Uma das coisas que eu prezo muito e que eu faço muito na minha vida é o estudo e o autoestudo, né? Então hoje eu trouxe 5 livros aqui, livros contemporâneos, porque se eu fosse pegar livros antigos, talvez eu pegaria a Bíblia, talvez eu pegaria o Bhagavad Gita, talvez eu pegaria o Mahabharata, talvez eu pegaria o Ramayana, que são livros épicos, que são livros muito antigos, o Dhammapada, com os ensinamentos de Buda, mas esses são livros bem antigos. Eu trouxe hoje para apresentar para vocês 5 livros mais atuais, de escritores bem atuais, alguns que ainda estão vivos e que fizeram com que a minha espiritualidade se transformasse. Vou começar a apresentar esses livros para vocês. Deixa eu ver aqui. Elisângela, boa noite. Priscila, P, não sei o quê. Vocês têm uns nomes que às vezes eu não consigo entender. Simone, sejam todos bem-vindos. Bom, vamos começar então, vou deixar de enrolação, contando um pouquinho da minha história, e aí eu vou começar com o primeiro livro, e eu meio que coloquei eles numa ordem, não numa ordem de importância, mas numa ordem que eu achei que ficaria interessante para apresentar esses livros para vocês. O primeiro livro que eu queria mostrar para vocês é esse livro aqui, ó. Ele chama Feche os Olhos e Abra Sua Mente, do Dada Nabanilananda. Às vezes quando a gente lê o nome, né, tem a fotinha do Dada aqui, ó, esse mongezinho meditando, acho que vocês conseguem ver, né? E essa é a capa do livro. Quem me acompanha há mais tempo
né, nas redes sociais, com as pessoas que me acompanham. A gente lia um capítulo por semana e uma vez por semana eu entrava com vídeos explicando, né, mandando livro pelo correio para muita gente, né? É um livro da editora Ananda Marga e é um livro que trata exclusivamente sobre meditação. Vocês imaginam o tanto de coisa que eu já li a respeito de meditação? Já li muito sobre vários tipos de meditação, sobre meditações dinâmicas, sobre meditações mais sentadas, até sobre o zazen, já li pra caramba. E assim, o que eu melhor já li sobre meditação é esse livro. Feche os olhos e abra sua mente. Introdução à meditação espiritual. Porque para mim, no meu entendimento, ou pelo menos a forma como eu compreendi, eu não consigo fazer meditação sem ter essa ligação com a espiritualidade. E aí eu separei alguns trechinhos, assim, o livro todo é interessante, mas eu separei alguns trechinhos para vocês, para poder ir lendo alguns trechinhos. Combinado? Vamos ver esse livro aqui, o que eu separei, eu vou compartilhar com vocês. Há algumas partes que para mim foram marcantes desses livros de espiritualidade, né? Aqui, no capítulo 5, ele fala, o Dada Nabanilananda. Vocês vão ver que o nome dele é complicado, mas a leitura é uma leitura maravilhosa, uma leitura super simples. Então ele fala, mantra, a canção do mundo interior. E olha que bonito que ele fala. Pensar em nossa própria consciência. Imagine o cenário de uma noite no campo. Acabou de chover e as nuvens já se foram, revelando a lua em todo o seu esplendor. Algumas vacas caminham livremente na claridade do luar. Elas deixam pegadas na terra fofa e, à medida que a água preenche essas pegadas, formam-se minúsculas poças, cada uma refletindo a lua. Parece haver muitas luas. Contudo, qualquer pessoa que olhe para o céu perceberá que são todas apenas reflexos de uma lua. Olha que interessante isso. Todos nós sentimos que nosso sentimento de eu, nossa centelha divina, é única e diferente. Porém, muitas pessoas têm descoberto que, se forem a fundo em sua mente interior, perceberão que sua consciência é apenas um reflexo da consciência cósmica unitária. Ele explica isso dessa maneira, assim, de forma muito tranquila e muito fácil de entender, né? Imagina ali várias pegadas das vaquinhas com água refletindo a lua. Mas se você olha para o céu, você encontra apenas uma lua. E a nossa consciência é mais ou menos isso, né? O nosso eu, na verdade, é um reflexo, a nossa lua é um reflexo daquela lua lá no alto. Essa faísca divina que reside em nós é um reflexo do grande fogo, da grande luz que tem lá no alto. Então, assim, é um livro maravilhoso, tem mais trechinhos dele que eu quero compartilhar com vocês. Capítulo 8, que chama Abra os Olhos. Uma vez, um professor espiritual perguntou ao aluno, por que você faz meditação? O discípulo respondeu simplesmente, para ser uma pessoa melhor. Parece ser uma boa resposta e levanta muitas outras questões. Quais qualidades devemos buscar para que possamos ser pessoas melhores? A meditação desenvolve essas qualidades? O que fazemos quando acordamos e abrimos os olhos dia após dia? Será que mudamos a forma de fazer? Será que nossa percepção interior nos permite fazer novas considerações sobre nosso real lugar no mundo? Como podemos nos tornar seres humanos ideais, não apenas nos pensamentos, mas também nas ações? Muitos questionam o valor social da meditação e do misticismo, sugerindo que são formas de comodismo egoístico, busca da felicidade pessoal e negligência para com o outro. Eu também já escutei isso, né, no meu caminho de meditação. Fechar ali, né, tipo, fechar os olhos e ficar quietinho, tem tanta coisa para ser feita no mundo, né? Muita gente fala isso, né? Vai trabalhar, vai fazer outras coisas. Com tanto sofrimento no mundo, parece pertinente indagar se devemos dedicar tanto tempo ao desenvolvimento pessoal. Se a prática de meditação não oferece alívio aos sofrimentos dos outros e você não realiza ações altruísticas, o seu desenvolvimento está incompleto.
A meditação espiritual não permite que façamos isso. Ela ativa o sentimento de união e compaixão para com todos os seres. Esse sentimento surge não devido a uma ideia teórica de que tudo está interligado, ou porque alguém nos disse que deveríamos nos sentir assim, mas porque ele é a expressão natural da nossa verdadeira natureza. Então, quando a gente começa a meditar de verdade e buscar essa meditação espiritual, essa meditação com a espiritualidade, a gente passa a ter essa real compreensão. E aí muita gente fala assim, nossa, você oferece muito seu trabalho gratuito na internet, ali em vídeos. Mas é aí, né? A ideia é essa mesmo. Eu aprendi isso na meditação, né? É comum que os povos indígenas, que vivem em estreita harmonia com o seu ambiente natural, sintam mais facilmente essa ligação do que os moradores das cidades modernas. E aí o livro vai desenvolvendo, né, sobre a importância da gente fazer esse trabalho altruísta, mas a gente não faz esse trabalho altruísta porque alguém falou que tem que fazer. A gente faz porque a meditação espiritual nos ajuda a desenvolver isso. Mais uma partezinha que eu quero compartilhar com vocês desse livro e depois eu vou trazer o segundo livro. Fazendo uma breve viagem no túnel do tempo, veremos que em poucos séculos avançamos bastante rumo à evolução moral. No século XVII, se você falasse que a escravidão seria abolida, diriam que você era sonhador. Se no século XIX disséssemos que em 100 anos haveria o sufrágio universal nas eleições, que o trabalho infantil na Europa seria erradicado, que teríamos serviços de saúde e educação gratuitos e que o empreendedorismo teria de ser submetido a estudos de impacto ambiental, teríamos achado que tudo isso seria uma ilusão, um sonho fantasioso. Nas últimas décadas, assistimos ao colapso do colonialismo político, ao advento do movimento pelos direitos humanos, às exigências públicas por justiça social e econômica, à ascensão do movimento social pelo meio ambiente e à mobilização sem precedentes de milhões de indivíduos solidários, ajudando sem hesitação vítimas desconhecidas de países muito longes em casos de crises e catástrofes. Nós, seres humanos modernos e educados, somos criaturas totalmente diferentes dos nossos ancestrais. Olha que coisa interessante, né? Somos verdadeiramente mais esclarecidos sobre vários aspectos. Nossas mentes foram expandidas por meio da educação, viagens, mídia, escrita, internet, e hoje a gente tem uma consciência da importância das outras vidas e da nossa inteligência mútua. Nunca houve tanta preocupação com os assuntos humanitários e econômicos. E aqui ele vai falando, né, que a meditação espiritual, ela tem a sua culminância na unidade do ser. Nesse estado não existe sensação de separação. Tal como o calor do sol toca todas as criaturas da terra, também o amor de uma alma iluminada se expande para todos, sem distinção de raça, cor e credo. Seja quem for, será muito bem-vindo nessa jornada de pura e genuína luz. Então ele mostra pra gente, né, que há algum tempo atrás as diferenças que a gente tinha e como que ainda tudo vai evoluir mais. Né? E o Dada, ele acredita que a nossa humanidade ele vai chegar num ponto onde a espiritualidade ela vai ser mais do que uma busca, ela vai ser realmente uma necessidade. Muito interessante o livro, né? E é um livro, então, que eu indico. Esse livro, como eu disse para vocês, imagino tanto de coisa que eu já li a respeito de meditação. Esse, para mim, é o melhor livro, melhor leitura que eu já fiz sobre meditação, até porque ele trata da meditação, não da parte científica de verdade. Gente, eu não me importo com o que a ciência fala com relação à meditação. A meditação está aí há muitos e muitos e muitos anos, né? O que me importa são realmente os ganhos que eu tenho, principalmente com a minha espiritualidade. E para mim, não há uma forma melhor de trabalhar a espiritualidade que não seja através da meditação. Então, está aqui um livro que eu indico, é um dos livros. Lembrando que hoje eu trouxe 5 livros para vocês. Vou agora para o nosso segundo livro. Já que a gente está falando de meditação, vamos falar também de quê? De yoga. E eu trouxe um livro do professor Hermógenes, que eu sei que a maioria de vocês, meus seguidores, gostam também. Por que esse livro foi importante para a minha espiritualidade? Porque ele me fez me olhar de forma diferente, sabe? Olhar para o meu corpo de forma diferente e entender que o meu corpo, ele é um processo para a minha espiritualidade. E nesse livro, esse aqui é o Autoperfeição com Hatha Yoga,
do professor Hermógenes. Esse foi um presente que eu ganhei da Dani. Eu li esse livro em 2011. Os meus livros são todos rabiscadinhos, todos assim, sabe? Tipo, esse aqui foi um presente da Dani, minha amiga. Eu li ele em 2011 a primeira vez, e ele é uma edição, deixa eu ver qual que é a editora. Esse é da editora Nova Era, e é uma edição de 2007. Então são livros que falam sobre espiritualidade de forma muito contemporânea, né? Coisas bem atuais, como eu disse lá no início da live para quem não estava. Eu não trouxe Bíblia, Bhagavad Gita, não trouxe esses livros. Eu trouxe livros bem atuais. E eu marquei uma parte aqui que o professor Hermógenes fala a diferença entre ginástica e yoga. Ginástica ocidental e o yoga como uma ginástica também oriental. E ele fala coisas muito legais e no final ele dá dicas para quem ainda está enrolando e não começou a praticar yoga. Então eu vou ler para vocês aqui. Fica na página 46 de quem tem essa edição. Livro Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes, brasileiro, nos representando, né? Diferente da ginástica ocidental. Então ele fala que o yoga é uma ginástica também, a ginástica oriental, né? A ginástica comumente praticada no Ocidente é dinâmica, isto é, de movimentação enérgica e repetida, demandando esforço muscular a ponto de fatigar. É conhecida como ginástica aeróbica. Por outro lado, tornando-se maquinal, não exercita a concentração mental, sendo quase inócua para o plano psíquico. Olha que interessante. Cansativa que é, não convém a fracos ou idosos. Raros são os indivíduos que a praticam após os 35 anos. A partir dessa idade, geralmente a contragosto, homens e mulheres julgam-se velhos demais para a ginástica e se aposentam, começando verdadeiramente sua marcha para a senectude. Se recusam a desgastar as escassas energias que lhes sobram da vida cotidiana. Os mais valentes ainda conseguem comparecer às quadras de tênis e ao vôlei de praia. A maioria, no entanto, acha que esporte é coisa para jovens, ficando reservado aos maduros e velhos, no máximo, o papel de torcedores. A Hatha Yoga não implica movimentação viva e estafante. É lenta, lentíssima, parada mesmo. É uma ginástica estática. Os melhores efeitos psicossomáticos e mais a perfeição decorrem do maior tempo que se consegue manter uma determinada pose. Então, olha a diferença da ginástica ocidental para a ginástica oriental. Propicia maiores e melhores resultados do que repeti-lo 20 vezes seguidas. A movimentação na Hatha Yoga tem de se fazer com lentidão, sem impulsos, arrancadas ou paradas bruscas. O yogin move-se de um a outro asana, concentrando a mente em todos os músculos que ou se distendem ou se contraem e nas vísceras que são massageadas. Olha que importante isso. As outras partes do corpo são envolvidas na postura, mantêm-se em perfeito relaxamento. São movimentos graciosos, equilibrados, lentos e precisos, como o desabrochar de uma flor. Vocês sabem que eu faço musculação também, né? Então, tipo, eu saio do estúdio aqui, eu tô no estúdio da Águas Claras agora, esse aqui é meu estúdio, eu tô fazendo a live daqui. Quando eu venho da aula de yoga, geralmente eu saio daqui e vou direto para academia. E tem vários alunos também que saem daqui e vão direto para academia. E a gente conversa lá de vez em quando, né? Na academia, todo mundo com a cara fechada, fazendo careta, fazendo força. E no yoga, todo mundo sorrindo. São duas coisas importantes, mas são bem diferentes. E é isso que o professor Hermógenes deixa muito claro aqui pra gente. Como chama esse livro? Esse livro é o Autoperfeição com Hatha Yoga. Vou continuar. A Hatha Yoga, ela não consome energias. Não é coisa reservada apenas aos jovens. Não é exclusiva de atletas. Ao contrário, ela capta e acumula energia. Terminada a sessão, o praticante deve sentir-se lépito, forte e tranquilo. Física e mentalmente tranquilo, com aquele bem-estar de férias bem aproveitadas. Se tal não acontecer e restar cansaço físico ou psíquico, dizem os mestres que a prática foi errada. Olha que interessante. Eu, por exemplo, quando eu saio da academia, eu saio doido para deitar um pouquinho para descansar. Quando eu termino uma prática de yoga, gente, a minha vontade é de abraçar as pessoas, é de tomar um banho de mar,
me anima a ir para academia, porque quando eu saio do yoga, eu saio com aquele sorriso, assim, e eu sei que não sou eu sei que vocês saem também. Inclusive no YouTube a gente conversa muito sobre isso, né? Eu falo, coloca um sorriso no rosto, no final da aula, esse sorriso é importante. Geralmente a gente sai assim de uma prática de yoga, né? Então esse é o livro Auto-Perfeição com Hatha Yoga. A última coisa que eu quero compartilhar com vocês desse livro é aqui, ó. Olha só. Ele fala que esteja certo de que yoga não requer sacrifícios, nem violências contra a sua natureza. Não vai te pedir, por exemplo, que você plante bananeira durante horas a fio, nem fará restrições drásticas no seu regime de vida. Não vai produzir cansaço em você e nem pretende transformar você num faquir magriço e comedor de caco de vidro. Hatha Yoga existe para a sua saúde e não para deixar você doente, para a sua felicidade e não para o seu tormento. Quem disser o contrário está errado. Forte isso, né? Muitos livros sobre Hatha Yoga foram escritos por ocidentais. Em cada um deles eu pude assinalar um aspecto ou preocupação específica. Esse tem a pretensão de ajudar você na superação das dificuldades e obstáculos iniciais, em geral, em cada postura, e é nesse sentido que eu lhe peço. E aí o professor Hermógenes deixou para a gente 9 orientações para estimular a gente a praticar mais yoga. Olha só, eu vou ler essas 9 orientações para vocês. E outra coisa, gente, é claro que vou fazer propaganda que eu não sou bobo, né? Quer praticar yoga, você vai para Casa Shanti. Você vai deixar o seu professor, por favor, né? Vamos combinar isso. Lembrando que no YouTube também a gente tem aulas gratuitas. Então, assim, desculpa para não praticar não existe. Agora, se você quer fazer séries específicas, quer evoluir na prática, é uma dessas pessoas que está aí meio que enrolando, não sabe se vai, se não vai, se não vai para a prática, presta atenção nessas orientações aqui. Coloque falta de tempo, porque você vai saber. Vença a preguiça, que alguns chamam falta de coragem. Assuma o comando de si mesmo, começando a prática na hora que predeterminou, cumprindo o programa que traçou para si. O que eu falo é, marca um compromisso com a espiritualidade, que se você marcar com a espiritualidade, você vai cumprir. Marcou, vamos fazer. Terceiro, não se acomode à situação de escravo do apetite alimentar ou sexual. Você é senhor ou cativo? Inicie o seu regime yogi e ele o ajudará a emancipar-se dessas dificuldades. E, por favor, não entenda que yoga, quem pratica yoga não pode fazer sexo e tem que ser necessariamente vegetariano, não. A gente tem uma visão a respeito do sexo, a gente pode fazer uma live sobre isso um dia, mas a gente também tem uma visão a respeito da alimentação. Mas isso não vai ser base para você não praticar yoga, preste atenção no que ele falou. 4. Inabalavelmente se convença de que chegará a realizar com perfeição as posturas que agora parecem mais difíceis. É questão de persistir sem desfalecimento. As compensações estão à sua espera. 5. Nem mesmo se você se sentir fraco e adoentado, deve retardar a prática de yoga. Ah, hoje eu estou com a cabeça. Não. Basta que você saiba escolher os exercícios mais bem adequados a atender às precauções sugeridas. Por isso que eu considero que é muito importante ter um professor. E aí, mais uma vez eu falo, vai lá no Casa Shanti, R$47 e você resolve sua vida. 6. Estar gordo também não é razão para não iniciar o método. Ao contrário, é um motivo para você começar agora mesmo. Legal, né? Muito bom, deixa eu ver. Eu não tô conseguindo ler tudo bem, não. Vou continuar, depois eu leio os comentários de vocês. Então, não é desculpa que você está gordo. Ao contrário, se você está, aí é que você deve começar mesmo. 7. Se acha que o seu trabalho é muito e não lhe permitiria a prática regular, tente conciliar as coisas. Dê um jeitinho, pois o seu lucro é certo. Inclusive, maior produtividade no trabalho. Se você acha que você não tem tempo por causa do seu trabalho, mais produtividade no trabalho. 8. Sua idade avançada tampouco é motivo. Yoga pode ser praticada com proveito até a idade avançada. Senhores e senhoras septuagenários têm conseguido grandes avanços. Vocês já viram um vídeo que eu gravei aqui no canal do YouTube, de uma senhora com mais de 70 anos fazendo postura invertida. É de dar vergonha, né? A gente que é jovem usar desculpa que a gente não tem idade para isso. Vamos combinar, né? Eu fico com vergonha, não sei vocês.
E a última, em resumo, vença todos os obstáculos reais ou imaginários e dedique-se a esse grandioso empreendimento. A paz e a luz estejam com você. Lindo, né? Então esse livro ele me fez encarar assim, realmente a prática de yoga como algo fundamental para a minha espiritualidade, para a minha vida. Autoperfeição com Hatha Yoga, professor Hermógenes, esse aqui é editora Nova Era, ok? Esse é o segundo livro que eu mostrei. Para quem está chegando na live agora, eu estou mostrando 5 livros que mudaram a minha espiritualidade. Mostrei o primeiro livro sobre meditação, segundo livro sobre yoga, e agora eu vou para o terceiro livro que não poderia faltar, uma mulher escrevendo um livro. Gente, uma coisa que para mim faz muito, muito sentido e que eu faço questão de ter é uma mulher sempre me falando coisas a respeito de espiritualidade. Isso para mim é muito importante, muito mesmo, porque a mulher ela tem todo um amor, tem toda uma ternura e para mim faz todo sentido. Uma vez eu estava viajando e eu queria ter ido a uma missa, na época eu frequentava muito igreja e tal, e aí não tinha um padre, e a mulher foi celebrar, eu não sei como é que chama, acho que chama culto, né? É alguma coisa assim. Cara, ela deu um show nos padres, né? Então, a mulher, para mim, que trabalha muito a minha espiritualidade, é a Iyanla Vanzant, autora de Enquanto o Amor Não Vem, que é esse aqui, ó. Esse livro, para mim, é um livro assim que na minha casa, ele fica na cabeceira da minha cama, e quem me acompanha nas redes sociais já leu esse livro todo, porque eu já fiz o estudo desse livro pelo WhatsApp 2 vezes. Todos os dias eu abro, porque esse livro ele tem uma página por dia. Todos os dias eu abro e leio a mensagem do dia. E eu já li no WhatsApp para vocês esse livro inteiro, né? Esse livro aqui, o meu é da editora Sextante. Eu li ele, foi um presente muito especial, e eu li ele a primeira vez em 2005, quando eu fazia a minha primeira faculdade de terapia ocupacional. Esse livro ele começou a abrir a minha espiritualidade assim para outras visões muito importantes, né? E quem me trouxe essa visão foi essa mulher, Iyanla Vanzant. Recomendo todos os livros dela, que são maravilhosos. Agora, esse aqui é um livro muito especial. A Vida Vai Dar Certo para Mim. Observe que eu não marquei esse livro, sabe por quê? Porque esse eu falei, eu vou abrir ao acaso para mostrar uma mensagem deles para vocês, e eu acredito que a que abre aqui, ela sempre cai, porque é um livro maravilhoso. Então vamos abrir aqui uma página ao acaso, ó. É assim, cada mês ele trata de um tema, tá? Abriu aqui no dia 3 de maio, e eu vou ler o que fala nessa página para vocês. Eu agora aceito a ideia de que eu posso tornar as coisas mais difíceis do que são. Será que é para você essa página? Meu Deus, eu acho que é. Oh, meu Deus, essa página foi para mim? Pois é, eu acho que é para você mesmo. Vamos lá. De fato, as coisas não são tão complicadas quanto você está pensando. Pelo contrário, são muito simples. Infelizmente, você está criando um problema onde não há necessidade. Está vendo fantasmas onde não existem. Está fazendo tempestade em copo d'água. Realmente, não há razão alguma para brigar ou discutir sobre isso, para explicar ou exigir uma explicação. Vamos parar com isso? Você não gostou do que aconteceu. Você não mereceu isso. Ultrapassou os seus limites. O acordo que você fez ou fizeram com você foi quebrado. O que está acontecendo ou aconteceu não é nem foi escolha sua. Não foi você quem fez. Portanto, é realmente muito simples. Pare de procurar ou pedir uma explicação. Pare de exigir que as coisas façam o que você quer quando elas já demonstraram falta de vontade ou incapacidade para fazê-lo. Aceite o que aconteceu e decida o que você fará a respeito. Quando tomar a decisão para a sua vida, siga em frente. Até hoje você vem tornando a sua vida mais difícil do que deveria ser. Hoje, aceite o que você sabe e sente como certo para você, sem tentar convencer os outros de que isso deve ser o certo para eles. Hoje eu me dedico a ver as coisas sem complicações e mantê-las simples. Muito legal, né? Então, esse livro ele sempre termina, todos os dias ele traz uma mensagem e todos os dias ele traz um exercíciozinho para você fazer durante o dia. E como eu disse para vocês, cada mês ela escolhe um tema. Os meus livros, gente, meus livros de espiritualidade são todos assim, ó. Olha só, tá vendo? É tudo rabiscado, porque eu vou marcando, escrevo orações, marco o que eu gosto. Deixa eu só falar os temas desse livro para você. O meu tá tão velhinho, ó.
Em janeiro, vida. Fevereiro, amor. Março, consciência. Abril, reconhecimento. Maio, aceitação. Depois, perdão, compreensão, fé, confiança, valor, serviço e paz. Então, cada mês ele trata de um desses temas e traz um exercício por dia. Vamos tirar mais uma página, só para a gente ver o que cai aqui? Vamos lá. Vamos abrir uma página aqui. Vocês estão gostando da live, gente? Conta para mim aí se vocês estão gostando. Que bom, vamos abrir uma página aqui, então, para a gente ver. E ele pode ficar também no altar, né? E de vez em quando eu vou abrindo uma páginazinha aleatória para trazer alguma coisa. Bom, vamos lá. Eu abri aqui aleatório, né? Caiu no dia 30 de março. Eu abro o coração e a mente para a consciência de que, enquanto me apegar ao que tenho, o que eu desejo não se aproximará de mim. Oh, meu Deus, essa mensagem foi para mim. Sim, essa mensagem foi para você, bebê. Então, vamos lá. Se alguém ofendeu, insultou, desapontou ou aborreceu você, desapegue-se. Se alguém tentou manipular você ou cutucar a sua ferida, desapegue-se. Se você vive lembrando de todas as maneiras com que machucaram, esqueceram, traíram ou não compreenderam você, desapegue-se. Se vive pensando em tudo aquilo que perdeu, tudo que lhe roubaram ou tudo que você deu sem retorno, desapegue-se. Pergunte-se, quem me faz ficar me apegando a essas coisas? Que bem me faz ficar me apegando a essas coisas? Se alguém feriu ou abandonou você, se sente que os outros excluem você, se está com a sensação de ter perdido o rumo, desapegue-se. Se alguém mentiu para você ou a seu respeito, se as pessoas agem como se tivesse esquecido de você, desapegue-se. Se alguém acusou ou usou você injustamente, desapegue-se. Se alguém lhe armou uma arapuca, desapegue-se. Pergunte-se, que bem eu faço a me apegar a essas coisas? Escolha desapegar-se das coisas ou das pessoas que lhe causam sofrimento ou dor. Escolha ser uma pessoa mais carinhosa do que aquelas que fizeram você sofrer. Escolha se abrir para receber o que a vida tem de bom. Escolha sempre o melhor para você. Quando você escolhe se desapegar, você está abrindo espaço para uma nova visão de si, de quem é e do que merece. Que tem muito mais poder do que qualquer coisa que qualquer pessoa possa fazer ou dizer para ou sobre você. Dessa forma, você escolhe o que há de mais verdadeiro a seu respeito, e o universo responde com as coisas que contribuem para o seu bem. Até hoje você pode ter apegado ao que lhe causou dor. Hoje, faça uma nova escolha. Escolha se desapegar das coisas e pessoas que não honraram a verdade de quem você é. Quando fizer essa escolha, o universo vai te dar algo muito melhor. Hoje, eu me dedico a fazer novas escolhas que contribuirão para a minha paz e felicidade. Oh, meu Deus, essa mensagem foi para mim? Sim, foi para você. Então, a vida vai dar certo para mim e Iyanla Vanzant. Gente, a história dessa mulher. Conheçam ela. Inclusive, ela trabalhou no programa da Oprah nos Estados Unidos e depois que ela estava no topo, ela perdeu tudo e depois ela recuperou e, claro, lançou mais um livro. Então, assim, conheçam a história dela e, se puderem, tenham esse livro. A vida vai dar certo para mim, que ele faz isso com a nossa espiritualidade, né? Vamos, então, agora para o nosso quarto livro, e eu tenho certeza que você já imagina o que eu vou mostrar aqui. Tá faltando um autor, que eu estou mostrando esses livros tudo, mas não mostrei um autor específico aqui. Tem um autor que não apareceu, que é o amor da minha vida, do meu amor da minha vida, de tudo. Quem que é esse autor? Vamos ver se alguém adivinha aí. Quem que é esse autor que vai entrar para a nossa live, para a indicação dos 5 livros agora? Duvido, se estivesse valendo prêmio, vocês estariam tentando acertar, né? Duvido que vocês acertem esse livro. Vamos lá. O nome, Jaqueline, da outra autora que eu acabei de ler é Iyanla Vanzant. Tá aqui, ó. A Cristina, todo mundo já sabe quem é o próximo, né? É claro que é o meu amor, Guruji. Lindo, né? Esse livro, inclusive, ele vem com um DVD, uma palestra do Osho legendada. Esse livro, ele chama O Barco Vazio, e são reflexões sobre as histórias de Chuang Tzu. Esse livro, quando eu vim a Búzios, eu comprei em 2017,
Não, minto. Em março de 2016, quando eu vim a Búzios, eu comprei esse livro, mas eu só li esse livro morando em Búzios em novembro de 2017. Ele ficou guardadinho e chegou o momento de ler, foi em 2017. Eu quero compartilhar algumas coisinhas desse livro que são bem legais. E Osho, né, gente? Osho é o Osho. Vocês vão ver que o meu livro, ó, ele tá todo amassadinho. Sabe o que é isso? É porque eu levo ele para a beirada da praia. Então, às vezes bate uma onda, eu faço foto para vocês. Olha que interessante aqui, o barco vazio. E aí, só de ler isso aqui, você vai falar, meu Deus, eu preciso desse livro. E eu tenho certeza que você precisa mesmo. Presta atenção numa coisinha só que eu vou ler. Você está fazendo outra coisa? Para de fazer. Presta atenção nisso aqui. E você vai pensar sobre isso depois da live. Presta atenção. Chama A Torrada Está Queimada. Isso é do capítulo 1, na página 11. Se um homem estiver atravessando um rio e um barco vazio colidir com a sua própria embarcação, mesmo que ele seja um homem mal-humorado, ele não vai ficar muito irritado. Mas se ele ver um homem no outro barco, ele vai gritar com ele para que ele reme direito. E se o seu grito não for ouvido, ele vai gritar de novo, e mais uma vez, e começará a xingar. Tudo porque tem alguém no barco. E se o barco estivesse vazio, ele não estaria gritando e nem ficaria com raiva. E para onde vai essa raiva? Vocês entenderam a situação? Tem um barco descendo um riozinho e você está dentro do barco. Aí vem um outro barco e bate no seu barco. Você sai. Quando você sai, você vê que esse outro barco que bateu no seu, não tem ninguém dentro dele. Então, você não vai brigar. Agora, se você viu que tem outra pessoa e o seu barco bateu, você vai brigar com a outra pessoa porque bateu no seu barco. Olha que curioso. E aí o Osho fala assim, cara, encare todas as pessoas do mundo. Nesse livro ele fala sobre isso. Encare todo mundo como um barco vazio. Não briga com ninguém, não. Não vale a pena, não. E o que fazer com essa raiva? Você está dormindo no seu barco, alguém bate no seu barco, você sai para ver e não tem ninguém no outro barco. Mas você já desenvolveu a raiva. O que fazer com essa raiva agora que você já criou? Boa, né? Esse livro ele vai tratar sobre isso. São reflexões, né, das histórias de Chuang Tzu. Separei alguns trechinhos aqui para compartilhar com vocês. Inclusive, esse trechinho que eu vou compartilhar, eu utilizo ele muito nas danças circulares. Presta atenção. Página 54. Você já ouviu a história da centopeia? A centopeia estava caminhando. Uma centopeia tem 100 pernas. É por isso que se chama centopeia. É um milagre andar com uma centena de pernas. Controlar 2 já é muito difícil. Controlar 100 pernas é realmente impossível, quase impossível, mas a centopeia consegue. Uma raposa ficou curiosa, e as raposas, elas são curiosas. No folclore, a raposa é o símbolo da mente, do intelecto, da lógica. As raposas são seres muito lógicos. A raposa olhou, observou, analisou, ela não podia acreditar. E ela disse, espere, só uma pergunta, como que você consegue? Como você sabe que pé tem que pôr atrás de qual? 100 pernas. Como que acontece essa harmonia? Como que você consegue andar tão bem? Imagina, a gente com 2 pernas já tropeça e cai de vez em quando, na centopeia com 100 pernas, a gente não dá conta nem de 2, imagina de 100. E a raposa lá, né? A centopeia falou, eu consigo andar, mas eu nunca pensei nisso. Dê-me um tempo para eu pensar. Então ela fechou os olhinhos e pela primeira vez ela ficou dividida. A mente como observadora e ela mesma como a coisa observada. Pela primeira vez, a centopeia se tornou 2. Ela costumava viver e andar, mas sua vida era um todo. Não havia um observador olhando para ela. Ela nunca ficara dividida. Ela nunca tinha ficado dividida. Ela era um ser integrado. Pela primeira vez surgiu a divisão. Ela estava olhando para si própria, pensando. Ela tinha se tornado o sujeito e o objeto. Tinha se tornado 2. E então começou a andar. E foi difícil. Quase impossível. Ela caiu. Como que você controla 100 pernas? A raposa riu e disse, eu sabia que devia ser difícil, eu sempre soube. A centopeia começou a chorar, as lágrimas inundaram seus olhos e ela disse,
nunca foi difícil, mas você criou o problema. Agora eu nunca mais vou conseguir andar. Presta atenção. Você é 2 ou é 1? Você está integrado ou você é 2? Às vezes a gente é 2 na vida, né? Complicado, difícil. Quando o observador se torna o observado, você está em meditação. Deu para entender? Olha como que isso é profundo. Quando o observador se torna o observado, você está em meditação. Forte, né? Livro Barco Vazio, ok? Vou compartilhar mais uma partezinha desse livro que eu marquei aqui para vocês. Eu poderia ler o livro todo porque é maravilhoso, mas eu vou ler essa outra partezinha assim. Olha que legal. Falando sobre maturidade, né? Você atinge a sua maturidade quando você assume responsabilidade por tudo o que você é. Esse é o primeiro passo para a maturidade. Eu sou o responsável. Tudo o que está acontecendo é responsabilidade minha. Você se sente triste? É você o causador da tristeza? Você vai se sentir muito incomodado, mas se você continuar com esse sentimento, mais cedo ou mais tarde, você será capaz de parar de fazer muitas coisas. Isso é que é a teoria do karma. Você é responsável. Não diga que a sociedade é responsável. Não diga que os pais são responsáveis. Não diga que as condições econômicas são responsáveis. Não jogue a responsabilidade em ninguém. Você é responsável. Os outros são barcos vazios. Legal, né? Só mais uma parte. Olha que interessante. Falando sobre planejamento, que a gente fica planejando a vida toda, né? Nós somos loucos por planejamento. Nós planejamos a vida, planejamos a morte. E por causa do planejamento, a espontaneidade é destruída. A beleza é destruída. O êxtase todo é destruído. Eu ouvi. Um ateu estava morrendo. Como ele era ateu, ele não acreditava em céu ou inferno. Mas ainda assim achou melhor ficar bem vestido antes de morrer. Ele não sabia para onde estava indo, porque não acreditava em nada, mas ainda assim ele estava indo a algum lugar. Então, antes de ir, era preciso se vestir bem. Ele era um homem de boas maneiras, de etiqueta, então estava vestido com o traje certo para a noite, gravata e tudo mais. Então ele morreu. O rabino foi chamado para abençoá-lo. O rabino disse: "Este homem nunca acreditou, mas veja como ele planejou. Ele não acreditava, ele não tinha para onde ir, mas ele estava muito bem vestido e pronto." Olha que interessante isso, né? Ele fala que a gente vai planejando tanto a nossa vida, às vezes a gente planeja até a nossa morte, que a gente perde a espontaneidade. Você já perdeu sua espontaneidade? Ou você é uma pessoa espontânea? Isso faz parte da espiritualidade, viu? Ser uma pessoa espontânea, falar o que pensa, assumir a maturidade, tudo que ele fala aqui. O barco vazio do Osho começa a enxergar as pessoas como um barquinho vazio. Ok? A nossa live está chegando no final, porque o Instagram só me dá 1 hora, no YouTube eu posso até ficar mais tempo, no Instagram só me dá 1 horinha. Então agora vamos lá para o 5º e último livro que eu separei para vocês. Livro maravilhoso, aliás, quem acompanha meu Instagram viu que hoje eu coloquei um mantra escrito por ele. Paramhansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi. Já leram esse livro? É quase uma bíblia, né? Olha o tamanho do livro. Eu tenho um amigo que tem esse livro e ele fala que esse olhar do Yogananda, ele fala, eu não durmo com esse livro no quarto, porque o olhar do Yogananda é muito forte. Esse livro tem uma curiosidade. Eu também comprei ele aqui em Búzios, antes de morar em Búzios, nessa lojinha indiana. E, olha, eu tenho ele desde 2011, eu já li esse livro 4 vezes, né? E marquei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. E vou contar para vocês uma coisa, assim, eu marquei um capítulo que chama Uma Experiência em Consciência Cósmica, marquei um outro que conta, cara, o Yogananda num processo de Samadhi, ele descreve como é o Samadhi, e marquei uma outra história que eu gostaria de começar com ela. Esse é a autobiografia, né? O Yogananda escreveu sobre a vida dele mesmo, que chama O Coração de uma Imagem de Pedra.
Por que eu separei esse conto para contar para vocês, esse trecho da vida do Yogananda para contar para vocês? Porque eu passei por uma experiência na Índia, dentro de um templo, que eu também já contei no meu canal do YouTube, que é quando os olhos da imagem ficaram acesos. Vocês lembram desse vídeo que eu contei? Né, que eu estava dentro de um templo meditando, e quando eu abri os olhos da imagem, né, de Lakshmi, que estava na minha frente, eles estavam acesos, eles brilhavam. E eu achei, gente, eu estou em Samar, tem uma coisa louca acontecendo aqui. E, na verdade, era o sol que batia lá dentro do templo. E a imagem, o olho era de prata, e ele estava aceso como se estivesse olhando para mim. Maravilhoso. E esse livro aqui, a Autobiografia de um Yogi, tem uma parte que a irmã do Yogananda, ela pede para que ele ajude que o marido dela tenha fé, porque ele não tem muita fé, ele não acredita muito nas coisas, né? Então, o Yogananda e ela traçam ali tipo um plano, né, para levar o marido dela, e o Yogananda pede para a Mãe Divina, ajuda a desenvolver a fé do marido dela. Muito legal, né? Eu vou ler esse trechinho para vocês, deixa eu ler as mensagens. Eu tenho, mas não consegui ler. Qual leu, Ilane? Me conta. Eu ganhei de presente, esse livro é maravilhoso. Faço meditação todos os dias dele, à noite. Tem um documentário na Netflix, pessoal, é maravilhoso, é verdade, gente, tem documentário mesmo. Ah, nossa, que forte. Jai, mestre Osho. Muito bom, muito bom. Bom, esse capítulo é um capítulo que é um pouquinho maior, e eu vou ler esse capítulo para vocês todos, vou contar uma história. Então, se você estiver fazendo alguma coisa aí, vai preparando um chazinho, deixa o celular, o notebook aí de lado, você está assistindo a televisão, no notebook, eu não sei para onde você está me vendo, mas presta bastante atenção, porque é uma história maravilhosa. Gente, quando eu li esse livro a primeira vez, eu pensava assim, isso não existe, cara, isso é ficção científica, esse cara tá mentindo, porque eu não acreditava em nada de yoga, de meditação, nunca tinha praticado, né? Mas eu ganhei esse livro de presente e fui ler. Anos depois, já na prática de yoga, de meditação, eu li de novo, e hoje eu tenho uma outra compreensão a respeito da espiritualidade, a respeito, inclusive, dos poderes da mente, tá? Esse aqui é a autobiografia de um yogi, para quem está me perguntando o nome. Tá bom? A gente já está falando de 5 livros, esse é o 5º livro, e agora eu vou ler para vocês esse capítulo que chama O Coração de uma Imagem de Pedra. Como eu disse, ele é um pouquinho grande, mas é uma história maravilhosa que eu gostaria de ler e compartilhar com vocês. Como leal esposa hindu, não quero me deixar do meu marido, mas eu gostaria muito que mudasse suas opiniões materialistas. Ele tem prazer em ridicularizar os retratos dos santos na minha sala de meditação. Querido irmão, eu tenho fé em sua ajuda. Você pode me ajudar? Implorante, a minha irmã mais velha, Roma, olhava para mim. Eu fazia uma breve visita à sua casa em Calcutá, situada na Girish Vidyarathalani. Sua súplica me comoveu, porque na infância, Roma exercera profunda influência espiritual sobre mim e amorosamente tentara preencher o vazio deixado no círculo familiar com a morte da mamãe. Amada irmã, certamente farei tudo o que eu puder. Sorri, ansioso por afastar a tristeza visível em sua face, em contraste com a sua expressão habitualmente tranquila e alegre. Viu? Então, tipo, a esposa do Yogananda, a irmã do Yogananda, era casada e o marido dela ficava zombando das imagens dos santos que tinha na sala de meditação dela. Então ela pediu para que Yogananda, ela não queria abandonar o marido, ela pediu para que Yogananda pudesse ajudá-la a mostrar o poder, né, e as maravilhas que a espiritualidade faz para o marido dela. Roma e eu oramos silenciosamente por alguns momentos em busca de orientação. Fazia 1 ano que a minha irmã havia pedido que a iniciasse em Kriya Yoga, na qual estava fazendo progressos notáveis. Tive uma inspiração. Amanhã, eu disse, vou ao templo de Kali. Por favor, venha comigo e convença seu marido a nos acompanhar. Eu sinto que nas vibrações daquele santo lugar, a Divina Mãe lhe tocará o coração. Mas não revele o motivo porque queremos que ele vá conosco. Olha, Yogananda fazendo o plano de levar o marido da irmã dele para o templo de Kali, da Mãe Divina. Minha irmã concordou cheia de esperança. Muito cedo, na manhã seguinte, tive a satisfação de encontrar a minha irmã e o seu marido prontos para a viagem. Enquanto nossa carruagem rangia ao longo da Upper Circular, meu cunhado divertia-se
escarnecendo do valor dos gurus. Notei que a minha irmã chorava silenciosamente. Alegre-se, irmã, murmurei. Não dê a seu marido a satisfação de acreditar que levamos a sério as suas zombarias. Mukunda, como pode admirar impostores desprezíveis, disse Satish, o marido da esposa, né? A própria aparência de um sadhu é repugnante. Ou ele é magro como um esqueleto, ou tão profanamente gordo como um elefante. Eu me sacudi de tanto rir, reação que aborreceu Satish. Ele se fechou em silêncio, mal-humorado. Quando a nossa carruagem entrou nos jardins do templo, ele sorriu sarcasticamente. Suponho que essa excursão seja um plano para me converter. Como eu lhe desse as costas sem responder, ele segurou meu braço. Jovem senhor monge, disse, não se esqueça de tomar as devidas providências com as autoridades do templo para que nos forneça o almoço. Satish desejava poupar-se de qualquer conversa com os sacerdotes. Agora vou meditar. Não se preocupe com o almoço, retrunquei secamente. A Mãe Divina cuidará do nosso almoço. Não confio na Mãe Divina para me fazer nada, mas o torno responsável pela minha comida. E o tom de Satish era ameaçador. Caminhei sozinho para o pórtico fronteiro ao grande templo de Kali, Deus sob o aspecto da Mãe Natureza. Escolhendo um lugar na sombra junto a uma das colunas, eu me sentei na postura de lótus. Embora fosse apenas 7 horas da manhã, o sol em breve seria insuportável. O mundo foi se distanciando à medida que eu me absorvia em devoção. Minha mente concentrou-se na deusa Kali. Sua estátua nesse templo foi objeto de especial adoração por parte do grande mestre Shri Ramakrishna. Em resposta a seu ansioso apelo, a imagem de pedra frequentemente assumia forma viva e conversava com ele. Silenciosa mãe de pedra, eu rezei, tu te encheste de vida pela súplica do teu amado devoto Ramakrishna. Por que não atendes também aos lamentos e súplicas deste filho teu? Yogananda conversando com a imagem, né? Minha aspiração fervorosa foi aumentando ilimitadamente, acompanhada de uma paz divina. Apesar disso, transcorrida 5 horas sem que a deusa que eu interiormente visualizava me desse resposta, me senti um pouco desanimado. Às vezes, a demora em atender as orações é uma prova a que Deus nos submete. Você está prestando atenção nisso? Ele, porém, mais cedo ou mais tarde, se apresenta assumindo a forma adorada pelo devoto persistente. Um cristão devoto vê Jesus, um hindu vê Krishna ou a deusa Kali, ou então uma luz que se expande se a adoração assumir aspecto impessoal. Olha os conhecimentos que o Yogananda está passando para a gente durante essa história. Abri com relutância os olhos e vi que as portas do templo estavam sendo fechadas por um sacerdote de acordo com o costume ao meio-dia. Me levantei do meu isolado lugar pórtico e fui para o pátio. A superfície de pedra era um braseiro no sol a pino. Os meus pés descalços foram dolorosamente queimados. Gente, isso acontece mesmo quando a gente está na Índia. A gente entra no templo descalço. E aquelas pedras no sol queimando, aquilo queima o nosso pé. Mãe Divina, eu protestei silenciosamente. Tu não vieste a mim em visão e agora estás escondida no templo, por trás das portas fechadas. Eu queria te oferecer uma oração especial hoje, em nome do meu cunhado. Minha petição interna foi instantaneamente definida. Primeiro, uma deliciosa onda refrescante passou por minhas costas e foi até a sola dos pés, eliminando o desconforto. Então, para minha surpresa, o templo ampliou-se prodigiosamente. Sua grande porta se abriu devagar, revelando a imagem de pedra da deusa Kali. Pouco a pouco, a estátua se transformou numa forma viva, acenando-me sorridente em saudação, me envolvendo, emocionado em alegria indescritível. A respiração foi retirada dos meus pulmões, como se extraída por uma seringa mística, e o meu corpo tornou-se muito quieto, embora não inerte. Em êxtase, minha consciência se expandiu. Eu podia ver claramente vários quilômetros para além do rio Ganges à minha esquerda, e distinguia por trás do templo os arredores completos da cidade onde eu estava.
As paredes de todos os edifícios bruxuleavam transparentes através delas em áreas distintas. Eu observei pessoas indo e vindo. Olha, o Yogananda está num processo de samadhi aqui. Embora não respirasse e meu corpo se mantivesse em estado de estranha quietude, eu podia mover as mãos e os pés livremente. Durante vários minutos experimentei fechar e abrir os olhos. Em qualquer caso, eu via distintamente o panorama inteiro da cidade onde eu estava. A visão espiritual, como os raios-x, penetra toda a matéria. O olho divino, no centro em toda parte e a circunferência em parte nenhuma. De pé, no pátio ensolarado, mais uma vez eu percebi que ao cessar o homem de ser um filho pródigo de Deus, de absorver-se no mundo físico de sonho, inconsistentemente como bolha de sabão, ele herda novamente o seu reino eterno. Se o escapismo é uma necessidade do homem, apertado em sua estreita personalidade, pode qualquer outra fuga comparar-se com a onipresença? Em minha sagrada experiência, os únicos objetos extraordinariamente aumentados eram o templo e a forma da deusa. Tudo mais apareceu em suas dimensões normais, embora cada objeto estivesse envolto num halo de tênue luz, branca, azul e tons pastéis do arco-íris. Meu corpo parecia de substância etérea, pronto para levitar. Tendo consciência perfeita do ambiente que me cercava, olhava à minha volta e dava alguns passos sem perturbar a continuidade dessa visão beata. Subitamente vislumbrei atrás do templo o meu cunhado, sentado sob galhos espinhosos de uma árvore sagrada, Bel. Sem nenhum esforço, eu podia discernir o curso dos seus pensamentos. Sua mente, um pouco elevada pela santa influência da cidade sagrada onde estávamos, ainda se entregava a reflexões pouco amáveis sobre mim. Voltei imediatamente para a graciosa forma da deusa. Olha, a deusa concedeu essa visão ao Yogananda e ele viu o cunhado dele pensando mal dele. E ele se voltou para a deusa. Mãe divina, eu orei, não podes modificar espiritualmente o esposo da minha irmã? A bela imagem, até então silenciosa, finalmente falou: teu desejo é atendido. Olhei feliz para Satish. Apesar de instintivamente consciente de que algum poder espiritual estivesse em operação, ele se levantou, ressentido, de seu lugar no chão. Eu o vi correr por trás do templo. Aproximou-se de mim, sacudindo o punho. A visão que tudo englobava desapareceu. Eu não pude mais ver a gloriosa deusa. O templo perdeu sua transparência e retomou as dimensões comuns. Saltei para o abrigo do pórtico, onde Satish, furioso, me perseguiu. Consultei meu relógio. Era 1h da tarde e a visão divina durara 60 minutos. Seu tonto! Exclamou meu cunhado. Fiquei aí sentado de pernas cruzadas, de olhos vergos durante horas. Caminhei de um lado para o outro, observando você. Onde está a nossa comida? Agora o templo está fechado, você não comunicou nossa presença às autoridades, é tarde demais para providenciar o nosso almoço. A exaltação espiritual que eu sentira com a presença da deusa continuava comigo. Eu exclamei: a Mãe Divina vai nos alimentar. De uma vez por todas, gritou Satish, gostaria de ver sua Mãe Divina nos dar comida aqui, sem combinação prévia. Assim que pronunciou essas palavras, um sacerdote do templo atravessou o pátio e veio até nós. Filho, ele disse, eu estive observando o seu rosto serenamente iluminado durante horas de meditação. Vi a chegada do seu grupo pela manhã e senti o desejo de guardar bastante comida para o seu almoço. É contra as regras do templo alimentar aqueles que não fizeram um pedido antecipado, mas eu abri uma exceção para você. Agradeci e olhei diretamente nos olhos de Satish. Ele corou de emoção, abaixando o olhar em mundo arrependido. Quando nos serviram uma lauta refeição que incluía mangas fora da estação, reparei que o apetite do meu cunhado era escasso. Estava confuso, profundamente mergulhado num oceano de pensamentos. Na viagem de volta para Calcutá, Satish, com expressão mais suave, às vezes me dirigia um olhar de súplica. Todavia, desde que o sacerdote aparecera e nos convidara para o almoço, como em resposta a seu desafio, Satish não dissera uma só palavra. Na tarde seguinte, fui fazer uma visita à minha irmã e ela me saudou muito afetuosamente. Querido irmão, exclamou, que milagre!
Ontem à noite, o meu esposo chorou abertamente diante de mim. Amada Devi, disse ele, sinto-me imenavelmente feliz porque o plano reformador do seu irmão operou uma transformação. Vou desfazer todo o mal que eu já fiz a você. A partir dessa noite, usaremos nosso grande dormitório unicamente como lugar de adoração. Sua sala de meditação será o nosso quarto de dormir. Lamento sinceramente ter ridicularizado seu irmão pela vergonhosa maneira como eu vinha agindo. Eu vou me punir, não falando como Kunda, até haver progredido no caminho espiritual. Daqui por diante, eu buscarei profundamente a Mãe Divina. Algum dia, sem dúvida, eu hei de encontrá-la. Anos mais tarde, em 1936, visitei Satish em Nova Delhi. Fiquei incrivelmente feliz ao perceber que estava muito adiantado na autorrealização e que fora abençoado com uma visão da Mãe Divina. Durante a minha estada em sua casa, notei que Satish passava secretamente a maior parte das noites em meditação profunda, embora sofresse de grave moléstia e trabalhasse durante o dia no seu escritório. Tá acabando, viu, gente? Mas essa história é linda, né? Veio-me o pensamento de que a vida do meu cunhado não seria longa. Roma deve ter lido o meu pensamento. Querido irmão, disse ela, estou com saúde e meu marido está doente. Contudo, desejo que você saiba, como dedicada esposa hindu, eu serei primeiro a morrer. Eu logo partirei. É porque a esposa indiana, ela acredita ser sinal de desenvolvimento espiritual morrer antes do marido, né? Surpreendido por suas palavras de mau presságio, senti, entretanto, o seu ferrão de verdade. Estava nos Estados Unidos quando minha irmã faleceu, cerca de 18 meses depois da sua previsão. Meu irmão mais jovem, Vishnu, deu-me posteriormente os detalhes. Prestem atenção. Roma e Satish estavam em Calcutá no dia da morte da nossa irmã, contou-me Vishnu. Naquela manhã, ela vestiu seus trajes nupciais. Por que essa roupa especial? Perguntou Satish. Esse é meu último dia de serviço para você na Terra, respondeu Roma. Pouco depois, teve um ataque cardíaco. Como seu filho corresse para buscar auxílio, ela disse, filho, não me deixe, é inútil. Eu terei partido antes que o médico chegue. 10 minutos mais tarde, segurando os pés do seu esposo em reverência, Roma abandonou conscientemente o feliz e sofrimento. Satish isolou-se muito depois da morte da sua esposa, continuou Vishnu. Um dia, ele e eu olhávamos uma fotografia que Roma sorria. Por que sorri? Satish exclamou repetidamente, como sua esposa estivesse presente. Pensa que foi esperta em ir antes de mim? Provarei que não pode permanecer muito tempo longe de mim. Logo eu estarei com você. Naquela época, apesar de Satish ter restabelecido inteiramente de sua doença e gozar excelente saúde, morreu sem causa aparente pouco depois de seu estranho comentário diante da fotografia. Assim, profeticamente, ambos se foram, minha amada irmã Roma e seu esposo Satish, transformados em Dakshineshwar, que é onde tem esse templo, né, que eles foram visitar, de um homem mundano, como tantos outros, num santo silencioso. Lindo, né? Uma história grande, mas muito linda. Então, essa história está presente nesse livro, Autobiografia de um Yogi. E quando eu li esse livro a primeira vez na minha vida, eu não conhecia meditação, não conhecia yoga, e eu pensava, isso é inventação de história, né? E aí eu comecei a praticar yoga e meditação. E eu vi que a espiritualidade, ela nos leva por um caminho que a gente realmente desconhece. E daí a importância sempre do estudo, do autoestudo e do autoconhecimento. Gente, vamos finalizar a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Então aqui, os 5 livros que eu indiquei para vocês. Se vocês gostam desse, falem, porque eu posso fazer outras, posso separar outros livros também, porque eu tenho muita coisa para poder indicar para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui na live, em pleno feriado, vocês conectados aqui comigo. Fiquei muito feliz mesmo. Investimento na parte física, microfone, iluminação, tudo. Investimento também no que a gente vem trazendo para vocês, principalmente na escola Casa Shanti. E vou aproveitar para dizer que se você quer trabalhar a sua espiritualidade, gente, não tem melhor maneira, essa é a minha visão, tá? De trabalhar a espiritualidade que não seja praticando yoga e meditação.
E caso você queira fazer também a sua formação de yoga, e se você quiser que eu seja seu professor, vem fazer a formação, as inscrições já estão abertas. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ler os comentários. Emocionante, gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço vocês, gratidão. Sim, eu tenho outros livros deles, que gratidão, ensinamentos. É muito, né, gente? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu sou encantado com o livro, né? E esses livros aqui, para mim, são livros, assim, que mudaram muito a minha espiritualidade. Eu espero que vocês tenham gostado desses 5 livrinhos. E quem sabe hoje, né, você já está vendo a importância da meditação, de desenvolver espiritualidade. Quem sabe hoje você não senta um pouquinho em silêncio aí no seu quarto, vamos fazer uma meditação, ou pega um livrinho aí, pega um livrinho também para ler, pega um vídeo, vai lá na Escola Casa Shanti, vamos praticar yoga, vamos praticar meditação, porque o que a vida quer da gente é coragem, e para a gente ter coragem, a gente precisa ter saúde, a gente precisa estar forte. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? As lives vão estar salvas no Instagram quanto no YouTube. Vamos finalizar a nossa live na Casa Shanti, terminando com o Shanti Mantra, o mantra da paz. Pode ser? Então vamos lá. Traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. Feche os olhos um pouquinho. Shanti, Shanti, Shanti. Hare Om. Que vocês tenham uma noite abençoada e que possa se encontrar muito mais vezes. Lembrando que quarta-feira tem aula ao vivo de yoga comigo, direto aqui da Pousada Águas Claras, tá bom? Quarta-feira, 8 horas da manhã, uma aulinha de yoga para os alunos do Casa Shanti e para quem fez a inscrição também no curso de formação.